Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nájua. Eu e os meus colegas fizemos o seguinte trabalho de conclusão de curso: a avaliação do perfil de pacientes atendidos com diagnóstico de transtorno do espectro autista no Centro de Especialidades do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná. O nosso orientador foi o professor Dr. Pedro Henrique Alvim e a nossa co-orientadora, a professora doutora Luciane Moreira. O nosso trabalho ele foi apresentado no segundo Congresso de Medicina da Universidade de Positivo e ele foi premiado no primeiro lugar dentro da categoria apresentação oral. O transtorno do espectro autista é uma condição heterogênea que afeta todo o neurodesenvolvimento do indivíduo, ou seja, o indivíduo ele passa a ter dificuldades na cognição, nas habilidades sociais, na comunicação verbal e não verbal, e também em padrões repetitivos e restritos de comportamento. A Center of Disease Control and Prevention afirma que, em todo o mundo, uma em cada 44 crianças aos 8 anos de idade diagnosticadas com TEA. Eles afirmam também que é uma doença mais prevalente em homens e que as meninas são diagnosticadas em média 1,5 anos mais tarde do que os meninos. Eles afirmam que isso se deve ao fenômeno da camuflagem, ou seja, as meninas sabem que elas possuem esses déficits de cognição, então por conta disso elas tentam camuflar esses sintomas através da percepção ao redor das habilidades de outras pessoas. Elas tomam para si essas habilidades para tentar esconder esses déficits. No Brasil, a gente tem poucos dados epidemiológicos concretos sobre TEA no país. O TEA ele tem um caráter multifatorial, ou seja, ele envolve toda a sociedade ao redor, toda a família, toda a escola, todo o neurodesenvolvimento do indivíduo, né? E existem muitas comorbidades associadas ao TEA, principalmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E justamente por ele envolver neurológico, por ele envolver sociedade, por ele envolver comorbidades associadas, é necessário um reconhecimento e um tratamento precoce deles, né? Porque isso prediz o prognóstico do indivíduo no futuro. Para a gente reconhecer, a gente faz uso de escalas. A principal escala é a MCHAT, e o tratamento, nos Estados Unidos, a risperidona, que é o antipsicótico, ela tem muito espaço no TEA. Ela não atua no TEA em si, mas ela atua nos sintomas associados de agitação psicomotora, por exemplo. Mas o que é de unanimidade em todas as literaturas sobre TEA é que o tratamento não farmacológico é o carro-chefe do TEA, principalmente o multidisciplinar, que abrange médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e etc. E os nossos, então, justamente por isso, justamente como a gente viu que a literatura fala que existe diferença no diagnóstico, no tratamento de meninas e meninas com TEA, a gente buscou analisar se isso se repete no Consórcio Metropolitano de Curitiba. A gente também buscou saber quais eram os principais medicamentos utilizados, as comorbidades dos pacientes, se existe diferença no tratamento multidisciplinar entre sexos e se as escalas de triagem de TEA estão sendo utilizadas corretamente. O nosso estudo ele é observacional transversal. Utilizamos prontuários eletrônicos de pacientes com TEA atendidos no Comesc, que nada mais é do que um consórcio que reúne 26 municípios com uma população mediana de 1.697.000. Entre abril de 2018 a agosto de 2021, 1.224 pacientes com TEA foram atendidos lá. Desses, a gente coletou 167 prontuários. A gente incluiu pacientes entre 18 meses a 17 anos com TEA, atendidos nesse consórcio e nesse período, e a gente excluiu os prontuários incompletos que não nos ajudassem a preencher corretamente o nosso formulário. Para a gente saber se esse número de 167 prontuários utilizados foi um valor significativo, a gente usou o efeito Dedecoin e a gente obteve um valor de poder de 89% no nosso estudo. O nosso projeto ele foi aprovado no CEP e a gente também obteve a aprovação do Comércio para ter acesso aos prontuários. Após essa aprovação, entre agosto a outubro de 2021, coletamos, através de um Google Formulários, passamos para o Excel e utilizamos o teste T de Student para fazer uma análise estatística. Valores de P menores do que 0,5 foram considerados estatisticamente relevantes e o intervalo de confiança foi de 95%. E o que a gente estava buscando nesses prontuários? Basicamente, a gente buscou exatamente o que os estudos envolvendo TEA e sexo também buscavam. Então, a gente buscou qual que foi a idade no momento do diagnóstico, quanto tempo levou para ser feito esse diagnóstico, quais foram os medicamentos de uso contínuo, as comorbidades associadas, e quais foram os sintomas, os principais sintomas do DSM-5 visto nessas crianças. O DSM-5 basicamente é um manual que reúne as principais doenças psiquiátricas e ele dita quais são os principais sintomas. Ele dita que os 7 principais sintomas de TEA vão desde, por exemplo, déficits socioemocionais, até, por exemplo, movimentos motores repetitivos, até sensibilidades a sons. Dos 167 prontuários coletados, 85 eram meninas, 82 eram meninos. Resultados gerais: 103 crianças apresentavam algum tipo de atraso no desenvolvimento psicomotor, 61 deles faziam uso de algum antipsicótico, 33 deles apresentavam transtorno de déficit de atenção e 27 deles apresentavam alguma doença neurológica, principalmente a epilepsia. A idade média do diagnóstico entre meninas e meninos no consórcio analisado foi de 5,9 anos. E a gente percebe que esse dado está em consonância com o estudo gaúcho de Zanon, de 2017,
que ele também analisou em um consórcio, TEA, entre meninas e meninos, e ele afirmou que a idade média de diagnóstico é de 5,1 anos. Mas no nosso consórcio analisado, as meninas são diagnosticadas antes do que os meninos. Isso vai contra os principais estudos envolvendo TEA e sexo, principalmente o de McCormick, de 2020, que analisou que os meninos são diagnosticados antes do que as meninas. O nosso estudo, a gente viu isso ao contrário. Apesar dessa discordância, a gente percebe que existe um sucesso dos profissionais do COMESP em diagnosticar o TEA, porque, como foi dito, é uma doença neurológica que tem seus prognósticos, então, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor, né? Sobre o acesso ao tratamento, 46% dos pacientes meninos tinham acesso a algum tratamento, seja ele farmacológico ou não farmacológico, mas somente 26% das meninas estavam tendo acesso a algum tratamento no momento do diagnóstico. Inclusive, 26 meninas ainda não tinham iniciado nenhum tipo de tratamento enquanto a gente estava analisando os prontuários, e sobre os psicólogos, 31% dos meninos estavam sendo acompanhados, mas só 22% das meninas tinham esse atendimento. E esses dados ele está em consonância com o estudo de Suzanne Cabot, que é uma das principais idealizadoras do TEA em meninas, e ela afirma que o manejo do TEA nas meninas ela é negligenciado, principalmente no manejo multidisciplinar, que, como foi dito, ele é o carro-chefe para o tratamento de TEA. Inclusive, isso está em discordância com os direitos do autista de 2012, o qual afirma que todo paciente diagnosticado com TEA tem direito a atendimento multidisciplinar, a tratamento farmacológico e não farmacológico e a suporte social. Sobre os principais sintomas do DSM-5, a gente percebe que, tanto nas meninas quanto nos meninos, os déficits das interações sociais e comportamentos não verbais são os mais vistos neles. Isso está em consonância com o estudo de Rocha, de 2019, o qual também analisou em uma unidade básica de saúde os principais sintomas e também chegou a essa conclusão. As meninas, elas tinham muito mais dificuldade no nosso consórcio em manter relacionamentos e se adaptar ao contexto, diferente dos meninos, e que esse sintoma não foi tão visto. Isso está em consonância com o estudo de Green, de 2019, que analisou em um hospital os sintomas de meninas e meninos com TEA, e Green fala que justamente essa dificuldade em se adaptar ao contexto pode ser uma explicação do porquê que as meninas fazem mais camuflagem. Porque as meninas com TEA, elas não aparentam ter TEA, porque elas se comunicam bem, elas falam bem, eloquente, justamente porque elas sabem que elas têm essa dificuldade em se adaptar ao contexto, então por isso elas fingem. E Green também afirma, justamente por as mulheres manter dificuldade em ter relacionamento, é que elas têm um fator de risco para ter mais relacionamentos abusivos. Sobre as triagens, 186 pacientes receberam algum tipo de triagem, 103 pela escala MCHAT, que é a principal, e 31 receberam pela escala Denver. A gente não trouxe aqui uma comparação entre os sexos e a triagem, mas o que a gente viu, um dado muito interessante, é que a escala Denver ela não é um instrumento de triagem específico para fazer diagnóstico de TEA. A gente viu ele sendo aplicado em 31 pacientes. E Cardoso fala justamente sobre esse erro de triagem, principalmente no TEA, justamente pelo estigma das doenças neurológicas em si, achar que todas elas são encaixadas numa mesma caixa, achar que todas elas podem ser utilizadas por qualquer tipo de escala do neurodesenvolvimento, e justamente pelo TEA ter muitas comorbidades associadas, as pessoas acham que podem ser utilizadas as triagens dessas comorbidades associadas, mas na verdade o diagnóstico de TEA ele tem escalas específicas para isso. Então, para concluir, justamente pelo nome, né? O espectro autista. O autista, ele tem todo um cuidado global ao redor dele, porque justamente afeta todo o neurodesenvolvimento, afeta como a sociedade enxerga ele, como ele enxerga a sociedade, como os profissionais devem lidar com ele, o qual deve ser de um jeito universal, multidisciplinar, e justamente por envolver prognósticos no futuro, essa abordagem ela precisa ser precoce e eficaz, né? Em consonância com os nossos objetivos, a gente viu que existe sim diferença no tratamento de TEA entre meninas e meninos, apesar de haver essa discordância, no nosso consórcio as meninas são diagnosticadas mais cedo, mas elas recebem muito menos tratamento multidisciplinar, que, como foi dito, é o carro-chefe para tratar o TEA, e a gente viu que as escalas de triagem estão sendo utilizadas de maneira inadequada no consórcio. E como foi dito aqui várias vezes, não só o TEA, mas como todas as outras doenças, a gente precisa analisar o nosso doente como um espectro, ou seja, como um todo. A gente precisa saber tratar de uma maneira que envolva vários profissionais, que envolva uma maneira científica e validada, para que a gente tenha um prognóstico excelente do nosso paciente no futuro. Então, a gente só tem a agradecer à nossa Universidade Positiva, que desde os primeiros anos do nosso curso, incutiu isso na gente, da gente saber pautar os nossos tratamentos em evidências, em analisar o nosso paciente como um todo e saber tratar o nosso paciente nos mais diversos aspectos dele e de maneira multiprofissional. Então, muito obrigada à nossa universidade e muito obrigada a todos que estão nos assistindo.